tarde, um abraço, minha gente. Tudo bem com vocês? Estamos começando ao vivo, são 13 horas em ponto, 1 da tarde em ponto mesmo. Estamos começando ao vivo pela TV Horizonte, programa Jogada de Classe, sempre com aquela competência, com aquela seriedade, com aquele respeito que você, telespectador, merece e vocês envolvidos no esporte, no futebol, também merecem. Estou dizendo isso para jogadores, para dirigentes, para comissão técnica, para todo mundo, porque tem que respeitar para ser respeitado. Agora, críticas hão de acontecer. E, claro, terão críticas hoje violentas, né? Porque a coisa foi feia. Mas você pode nos acompanhar o Jogada de Classe pelo seu celular. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples. Baixe o aplicativo e confira o Jogada de Classe, assim como todos os programas da TV Horizonte e também da nossa querida Rádio América. Tudo isso no seu celular ou no seu computador. Nossos convidados já estão prontos aqui, apostos, que era o que eu procurava, e temos hoje muita coisa para conversar. Jogo do Atlético ontem, rodada do Campeonato Brasileiro Série A, vem aí Série B também. Nós temos o jogo do Cruzeiro contra o Botafogo. O Cruzeiro está proibido de perder, porque tudo complicou para o Cruzeiro na rodada de ontem. A rodada de ontem não foi boa para o Cruzeiro, né? Mas ainda assim, por incrível que pareça, está nas mãos do Cruzeiro a possibilidade de sair do Z4. Mas esse é o assunto no decorrer do programa. Gente, que vexame, que coisa vergonhosa o Atlético ontem. Ontem? Não. O Atlético de uns tempos para cá, de muito tempo para cá. Não foi só de ontem, não. Agora, basta culpar o técnico? Não. Ele até não tem muita culpa, não, porque ele estava lá encostado, etc. Foram lá buscar o técnico, né? Tem que culpar os jogadores? Claro, tem que culpar os jogadores. Muitos deles parece até que propositalmente não estão querendo jogar bola. Mas a culpa maior é da diretoria. A culpa maior é da diretoria, que parece não estar realmente tendo noção do que está fazendo. Sabe que está fazendo errado, mas não conserta. Sabe que está fazendo errado, mas não conserta. Aí, bom, acaba que a maior culpa recai sobre o técnico, sobre o diretor de futebol, sobre os jogadores, e a diretoria de futebol fica 3 meses sem dar, a diretoria não, a presidência do Atlético, no caso, especificamente falando, né? Fica 3 meses falar como vem, fala todo mundo, mas foi ótima a entrevista dele, foi espetacular, veio, fez a obrigação dele, e acabou. Não, não é assim. Tem que ser cobrado, tem que contar por que está acontecendo isso, né? Enfim, mais uma derrota vexatória para um dos piores clubes piores times, clubes é outra coisa. Um dos piores times do Campeonato Brasileiro deste ano de 2019, que é a Chapecoense, veio, impôs, fez 2, poderia ter feito mais gols, inclusive. O Atlético teve chances raras, entre elas um pênalti perdido, né? Que não poderia. Engraçado que até poderia ter sido feito, quando eu falo assim, eu me lembro do Fábio Santos. O cobrador oficial de pênalti do Atlético é o Fábio Santos ou é o argentino lá? É o Fábio Santos. Por que não cobrou ontem? É uma boa pergunta, né, Ronaldo? É? Muito bem. Então é isso aí. Daqui a pouco tem mais coisas para falar. Mas o Atlético está correndo risco, sim. Porque o Atlético, depois dessa derrota de ontem, com jogadores importantes fora do time, porque levaram o 3º cartão amarelo, casos dos 2 jogadores, Casares e Otero, estão fora. São jogadores importantes, por pior que eles estejam jogando, e jogaram pouquíssimo ontem, né? Eles estão fora, são desfalques importantes. Se o Atlético perder para o Fortaleza, que ontem venceu fora de casa, venceu bem, venceu jogando bem, perde a força moral para resultados positivos. E se não conseguir ganhar nesses 3 próximos jogos, pelo menos empatar pode até perder a coisa vai ficar muito ruim. A vaca vai para o brejo. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Mas, enfim, aos 3 comentaristas, apresentando o nosso Guido Jorge, nosso amigo, comentarista de futebol, que está presente pela primeira vez. Obrigado. É um prazer estar nessa casa nova, Orlando. Prazer é todo nosso. O que faltou ao Atlético ontem?
Começando com você. Boa tarde, Orlando. Boa tarde aos amigos de casa, o pessoal aqui que está... Além dos gols, né? Além dos gols, você pergunta para o jogador o que faltou. Faltou gol. É o Guido, o Vico ali, o Vinícius Andrade. O caso é o seguinte, tá muito complicado. Explicar como essas derrotas do Atlético. É problema salarial? É problema de convivência dentro de vestiário? Foi a contratação do Wagner Mancini, que, por sinal, uma matéria do nosso companheiro Vitor Martins, que teve aqui, se não me engano, essa semana ou semana passada? Segunda-feira. Segunda-feira, no Yahoo, já dizendo que o Wagner Mancini está balançando. E que o presidente do Atlético cobrou o Rui Costa a contratação do Wagner Mancini. Mas ele não sabia? Claro, é. Ele não sabia? O Rui Costa não levou esse nome para ele, que era o Wagner Mancini? E aí, como é que fica essa situação? Olha, aí vem outra história. Quem é o empresário do Wagner Mancini? É o Fábio Melo. O Fábio Melo, se não me engano, tem vários jogadores no Atlético. Sim. E aí? As coisas, será que se encaixam? Será que é por isso que foi contratado o Wagner Mancini? É uma situação complicada. O Atlético precisa vencer o Fortaleza sábado no Castelão. E como está jogando, é muito difícil vencer o Fortaleza do Rogério Ceni sábado. Visto o jogo aqui do Independência, quando o Atlético vencia por 2-0 e o Fortaleza buscou o 2-2 e poderia ter feito um 3-2. E além do mais, quem fez o gol do Atlético foi o Juninho do meio de campo, que foi um golaço, né, por sinal, mas foi contra. Então, eu acho que tá tendo uma coisa muito errada. E aí, Orlando, nós comentamos ontem, já está programando 2020 sem ter o treinador. E aí? O presidente do Atlético e o Rui Costa. Deixa eu aproveitar, pode colocar para nós aí, pode rodar para nós os melhores, chamado MM, os melhores momentos, enquanto a gente continua aqui o nosso papo. Antes do gol, perdeu esse lance. Perdeu esse gol cara a cara. E aí vem o gol. E aí, Guido? Orlando, em síntese, você não pode, um time da grandeza do Atlético não pode jogar dentro da Independência contra a Chapecoense, vice-lanterna do campeonato, com 3 zagueiros, 2 volantes. Você já entrou derrotado, você já entrou covarde. Mas aí eu até entendo, Orlando, porque se você pegar o retrospecto do Atlético, o segundo turno hoje, quem é o vice-lanterna do campeonato? O Atlético. Aí você vai falar assim, o Atlético tem que vencer desesperadamente o Fortaleza. Eu não acredito na vitória do Atlético no Fortaleza jogando o que está jogando. Não, se jogar o que está jogando, não ganha, não. E é o seguinte, 15 últimas partidas, 2 vitórias. Isso não é campanha de rebaixamento, isso é campanha de time já rebaixado. Moralmente já rebaixado. A gente situou muito o Cruzeiro, né, a campanha do Cruzeiro. Eu me atrevo a dizer, Orlando, que no final de semana, Cruzeiro e Atlético têm a mesma pontuação. E eu hoje vejo o Cruzeiro buscando alternativas para sair da situação. E eu vejo o Atlético pedindo passagem para a zona de rebaixamento. Por favor, deixem eu entrar. E um detalhe que mais assusta, a Chapecoense tem 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. 2 foram no Independência, contra o Atlético e contra o Cruzeiro. Que coisa, hein? Entendeu? Então é uma situação muito complicada. E outro detalhe, vou voltar ao programa de ontem, quando você perguntou qual é o time do Atlético que vai jogar. O que eu falei com o Felipe Minto? Virei para ele e falei com ele, ele não vai entrar com o Hever, ele vai me entra com o Hever. Jogando dentro da Independência é complicado. E o Atlético não pode tomar o gol do Henrique Almeida como tomou, sendo que você tem Hever, Leonardo Silva e Igor Rabelo. A média de altura dos caras é 1,90 m para cima. E aí, Vinícius? Pois é, boa tarde ao pessoal de casa, boa tarde aos companheiros. A gente pega um jogo, Atlético e Chapecoense, como um espelho da lambança que vem sendo feita há muito tempo, como você colocou, né, Orlando? E você falou sobre os vários problemas, e aí eu coloco como principal culpada a diretoria. Porque se a gente analisar os outros problemas, são reflexos de escolhas da diretoria. O time limitado, quem monta um time? A diretoria. Um técnico sem capacidade para estar no clube da grandeza do Atlético, não é culpa do Wagner Mancini, a culpa é de quem o escolheu. E aí, como o Adilson falou aqui, que o Vitor Martins trouxe essa matéria, quando você dá a carta branca para o diretor de futebol, como o Sete Câmara deu para o Rui Costa, ele te apresenta o nome, você tem que ter um critério. Pega o histórico do Wagner Mancini, a única coisa que ele ganhou na carreira foi uma Copa do Brasil em 2005. De lá para cá,
Os trabalhos dele, na maioria das vezes, é tentando tirar time da zona de rebaixamento, muitas vezes não conseguindo, já com 5 rebaixamentos no currículo. O Atlético está atraindo a Série B, o Atlético está a passos largos para a Série B. Hoje é o pior futebol apresentado na Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez ao lado do Avaí, que também já é praticamente rebaixado. O Atlético, não estou falando em termos de pontuação, mas hoje o Atlético está muito próximo da zona de rebaixamento, mais do que a tabela se apresenta. Vai pegar o Fortaleza, também não acredito numa vitória. Depois pega o Goiás em casa, quem dá garantias que o Atlético vai vencer? A situação é muito complicada. Hoje eu vejo o Cruzeiro com mais condições de sair do rebaixamento do que o Atlético. Pela situação, pelo futebol apresentado. É um time apático, jogadores que não têm condições de vestir essa camisa. O Fábio Santos já deu o ciclo dele, o Elias não sei o que está fazendo em campo, não consegue correr, não consegue apresentar nada. E um time que, além da limitação técnica, envelhecido. Então hoje o futebol é muito competitivo. O elenco do Atlético é pior que o da Chapecoense? Não é. É pior que o do Avaí? Não é. Mas o time não consegue competir como eles. Você tem Leonardo Silva, Fábio Santos, Elias, jogadores envelhecidos, o Hever de volante, inadmissível. É pedir para perder mesmo. Olha, quando eu falo para vocês que é sombria a situação do ano que vem para o Cruzeiro, disse isso aqui, para o Atlético é a mesmíssima coisa. Porque o Ricardo Oliveira tem contrato até 2020, até o final do ano 2020. Quem sabe ele vai ser o próximo, ano que vem, vai ser outra vez o centroavante do Mas Atlético. eu acreditando muito no Ricardo Oliveira, na pessoa Ricardo Oliveira, no final do ano ele vai chegar. Meu ciclo acabou. Vou te cobrar Mas eu isso aí. acho que- Olha, um Não sei. recado importante aqui, meus amigos, não posso deixar de falar da Porto Brasil. Proteção veicular é com a Porto Brasil. Na Porto Brasil, você tem cobertura completa, furto, roubo, colisões, fenômenos da natureza, assistência 24 horas. Corra e reserve, haverá muito mais para você. Porto Brasil, Rua Marte, 54, Jardim Riacho, em Contagem. Ligue agora, 3398-9000. 3398-9000. Rápido intervalo, a gente volta. Tem mais Galo, tem Cruzeiro que joga hoje contra o Botafogo. Não pode perder. Até já.